e que fosse um sermão simples, de uma passagem muito conhecida, e uma passagem que nos ensinasse sobre o tema da Trindade e do Espírito Santo. Um sermão prático, objetivo, que ensine sobre a doutrina da Trindade e da personalidade do Espírito Santo. Esse sermão é um sermão baseado em palavras bíblicas. Então eu escolhi palavras bíblicas para orientar o meu esboço de sermão. E eu quero abordar esse tema com vocês porque conhecer de perto a revelação de Deus enche-nos de esperança. Às vezes a gente não entende tudo que a palavra de Deus tem, tudo que a gente lê na Bíblia, mas ao estar em contato com a palavra de Deus, ela nos abençoa, mesmo sem a gente entender direito. Um dia perguntaram para um cidadão, isso é uma história que eu ouvi há muito tempo na igreja, perguntaram para um cidadão: qual o sermão que pregou hoje na igreja? Aí ele disse: rapaz, puxa vida, eu não lembro. Como você foi para a igreja hoje de manhã e agora à noite não lembra do sermão? Eu não lembro, você que falou sobre a Bíblia, sobre Jesus, mas eu não lembro. Não lembro que pregou na semana passada? Não. Tem algum sermão que o senhor lembra? Não. Então para que o senhor vai para a igreja ouvir sermão? Se você vai para a igreja e vem para casa e não lembra de nada? Aí o cidadão disse: olha, me pergunte o que foi que eu comi hoje. Eu não lembro. Nem ontem, nem anteontem. Eu não lembro do que eu comi essa semana inteira. Mas uma coisa eu sou certo: eu não lembro o que comi, mas estou alimentado, estou. A ilustração não é perfeita, mas em muitos sentidos assim funciona. Você não precisa se preocupar sempre entender tudo que a Bíblia diz. Você está em contato com a mente de Deus. Você está numa relação afetiva com a palavra de Deus. E essa relação vai abençoar você. Amém. A Trindade é assim. Você não entende tudo sobre ela, mas você está em contato com a palavra de Deus e ela alimenta. Mesmo que você não entenda. Vamos ler São João, capítulo 14. Eu queria que você colocasse um outro slide que eu acho que o Espírito Santo no Evangelho de João. Vê se está aí, se eu mandei. Eu penso que mandei, mas nem tudo que eu penso é garantido. Então, por favor, confie. Vamos ler a passagem antes do slide. Vamos ler a passagem. Foi falha minha, eu mandei 2 vezes a aula, o curso de pregação em PowerPoint, eu mandei 2 vezes e me atrapalhei. Aqui em São João 14, versículo 15, ou melhor, versículo 16, 17, diz assim: e eu rogarei e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Essa é uma passagem muito importante. Vocês vão encontrar um capítulo no livro Desejado de Todas as Nações que fala sobre essa passagem aqui. É intitulado Não se turbe o vosso coração. O número do capítulo eu não lembro, mas vocês podem anotar no Desejado de Todas as Nações. Não se turbe o vosso coração. Onde a irmã White, ela fala sobre a importância de Jesus voltar para o céu e enviar o Espírito Santo. Esse capítulo é aquele famoso capítulo que diz assim, onde a irmã diz que Jesus não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo por causa da encarnação, porque ele assumiu a forma humana. Então
ele não podia estar em todo lugar, então era mais proveitoso para os discípulos que ele fosse para o Pai, enviasse o Espírito Santo. E ter a presença do Espírito Santo é ter Jesus conosco. Amém. Que os discípulos tiveram Jesus pessoalmente, e nós temos Jesus pessoalmente. Hein? Já está com o pastor Manuel. Chegou não, né? Só a internet tá ligada. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é o inimigo atrapalhando. Estava desligada mesmo. Agora eu vou ligar o pacote de dados aqui para provar quem está na frente dos bancos aqui, ó. Agora foi. Porque tem um irmão aqui que está de olho em mim. Essa é uma grande lição. Vocês não devem ficar, se deixar constranger por uma situação inesperada no púlpito. Tenham um senso, sejam espirituosos, digamos assim, sejam naturais. Isso pode acontecer com qualquer um. Não se turbe o vosso coração, né? Acho que agora chegou lá o pastor Manuel, está com um semblante de paz e tranquilidade. Não se turbe o vosso coração. O que é que essa passagem está nos ensinando? Essa passagem foi escrita porque Jesus estava para partir e Jesus queria confortar, queria fortalecer os seus discípulos que iriam ficar sozinhos, sem a presença de Jesus. Ia ser duro para eles. Eles iam sentir uma falta muito grande da presença física do Salvador. Então, aqui o Salvador faz uma promessa. E nessa promessa aparecem 3 pessoas distintas. Note que aí não é uma passagem simbólica, não é uma metáfora. É um discurso que nós chamamos de discurso direto. Jesus não está fazendo voltas, ele está dizendo o que vai fazer. Olha, eu vou mandar um outro consolador. Então é um discurso direto, não cabe interpretações que fujam do texto. São 3 pessoas distintas que aparecem aqui nesse texto. A primeira pessoa está na palavra eu, que é Jesus. Ele diz, eu rogarei, é o que roga, é Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Outro já é uma outra pessoa. Outro consolador. Então você tem aquele que fala, que é Jesus. Eu, é aquele que está falando. É ou não é? Precisa ser teólogo para entender isso aqui? Não. Não. Basta ter alfabetização básica mesmo. Eu, disse Jesus, é a primeira pessoa, rogarei ao Pai. Então ele está falando ao Pai. A segunda pessoa, para que o Pai envie outro consolador no lugar. Então você tem aquele que fala, aquele com quem se fala, que é o Pai, com quem ele vai falar, porque ele estava conversando com os discípulos. Mas aquele que fala, Jesus fala com o Pai, para que o Pai mande outro, que é aquele de quem se fala. Eu aprendi isso quando eu fiz 7ª série, ou foi 6ª. Olha que isso faz tempo. Isso faz mais de 50 anos, quando eu fiz 6ª série, 7ª série, 50 anos. Que num discurso tem 3 personagens: o que fala, com quem se fala e de quem se fala, ou de quem. Quem fala, com quem fala e de que ou de quem se fala. Esse versículo da Bíblia aqui é muito cristalino. Jesus é o que fala, o Pai é com quem ele fala e o Espírito Santo é de quem ele fala. E não pode ser a mesma pessoa. Por que não pode ser a mesma pessoa? Porque Jesus está dizendo assim:
eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Então é outro, não é o mesmo. É bem verdade que algumas pessoas querem dizer que o outro pode ser a própria pessoa, mas isso não tem base nem bíblica, nem em português, nem na língua grega, e não em nenhum exemplo bíblico. Uma vez um cidadão disse, não, mas o outro pode ser ele mesmo. Como? É porque o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, e lá na frente o apóstolo João diz assim, que Pedro correu na frente, mas o outro discípulo correu depois e passou de Pedro. E aí quem escreveu o Evangelho de João foi João. E quem é esse outro? É o próprio João. Então o outro é o próprio João. Fiquei pensando assim. Eu disse, não, João é o escritor. O outro aí é o outro dentro da história, e não o escritor que está fora. Que ele diz, Pedro correu na frente, e o outro discípulo, em relação a Pedro, correu depois e chegou primeiro à tumba. Então, o outro de Pedro é João, e o outro de João é Pedro, na história. Note que nesse caso aí, João não é outro dele mesmo, o outro é o outro em relação a Pedro. Eu estou contando a história e coloco lá meu nome, mas quando ele fala, aí, fulano correu na frente, mas o outro correu e chegou primeiro. Mas ali esse outro não é dizendo que eu sou outro, que outro significa eu, é dizendo que o outro é em relação a Pedro. É o outro de Pedro, não é o outro de mim mesmo, entendeu? Olha, vou mandar outra pessoa aqui para pregar, porque eu estou cansado agora, já falei 2 vezes, essa terceira. Dá licença, eu vou mandar outra pessoa. Olha, o pastor Demóstenes estava cansado e me mandou outro no lugar dele, sou eu. Eu sou o outro dele. Quer dizer, um antitrinitariano explicou para mim assim, eu pensei, ele precisa de tratamento ou está usando droga escondida, não é possível. Não é possível. Porque ainda a Bíblia diz assim, eu rogarei ao Pai e ele, como é que se diz? Enviará, para completar essa passagem, eu convido vocês para lerem comigo aí, capítulo 16, não, desculpe, versículo 26, 14, 15 e 26, 15 e 26 diz assim, quando porém vier o Consolador que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Só para reforçar essa questão do outro, ele daqui, quando vier o Consolador que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. Um enviado não pode ser o mesmo que enviou. Eu não posso ser o outro de mim mesmo. Quando a pessoa diz assim, olha, eu sou outro. Eu não sou eu sou outro. Aliás, não, eu sou eu e sou outro. Isso é conversa de uma pessoa que está perdendo o juízo. Mas a Bíblia diz assim, Jesus diz, eu enviarei. O enviado não pode ser o mesmo que enviou. Eu não posso dizer assim, irmãos, eu vou enviar alguém para pregar no meu lugar. Aí depois eu venho. Aí você diz, e aí pastor, o senhor resolveu ir? Não, eu não resolvi, não, gente. Eu enviei para eu pregar, eu enviei outro, sou eu. Coitado, a idade realmente. No livro de Atornações, no capítulo Não se turbe vosso coração, a irmã diz que o Espírito Santo faz 3 coisas. Ele é designado de 3 maneiras. Ele é designado como sucessor, substituto e representante, ela diz. O Espírito Santo é sucessor, substituto e representante. Eu não posso me representar a mim mesmo. Tem que ser alguém que me represente, porque eu não posso me representar, no ponto de vista prático. Eu não posso substituir a mim mesmo. O substituto é alguém que vai tomar seu lugar, não pode ser você. Eu não posso ser sucessor de mim mesmo.
Sucessor, a palavra substituto, sucessor, representante, todas as três pressupõem outro que vai fazer algo que você não pôde fazer, não teve tempo, não tem competência, e outro vai fazer. Na política, um candidato é eleito, aí quando ele é reeleito, ele não é sucessor de si mesmo, ele só seria sucessor se o outro ficasse no lugar dele. Ele não é continuismo, reeleição, nunca sucessão. Sucessão é porque é outro, substituto é porque é outro. Eu não posso dizer assim, rapaz, eu não quero mais pregar, não, vou mandar aí eu entro mesmo, igual aquela história do outro. Eu não posso ser o substituto de mim mesmo. Então a questão do antitrinitarismo, que não aceita as três pessoas, não é uma questão só de teologia, é uma questão de gramática. Gramática elementar, leitura básica. Não precisa ser teólogo, a pessoa lê, e pode vir o maior teólogo do mundo. Diz, meu amigo, aqui tem três personagens: eu, Pai e Espírito Santo. Um que envia, um que é enviado, um que é sucessor, um que é o sucedido, um que é representante, o outro representado. Portanto, um é procurado e o outro é o procurador. Eu não posso chegar no cartório e dizer assim, senhores, seu juiz, eu quero fazer aliás, no cartório, tabelião, quero fazer uma procuração aí. Qual é a procuração que eu quero fazer? Eu quero fazer uma procuração para eu ser representante de mim mesmo. Como assim? É que eu quero ser meu procurador. Então o senhor bota aí, eu, Demóstenes Neves, brasileiro, aposentado, Pereira e Pororô, nomeio e constituo como meu bastante procurador, com plenos poderes, ao senhor Demóstenes Neves, brasileiro. O juiz vai dizer, meu amigo, o senhor não pode ser procurador de si mesmo, porque um procurador é outra pessoa que faz um trabalho para o senhor, que lhe representa legalmente em outro lugar. O Espírito Santo, ele é representante, portanto ele é um procurador de Cristo, de Deus, com plenos poderes. Então, a gramática não concorda com o antitrinitarismo. A segunda coisa que nós vemos nesse versículo aqui que nós lemos, as três pessoas, é o fato dele estar para sempre convosco. Primeira coisa são as pessoas. A segunda coisa, ele estará para sempre convosco. Eu estou explicando o texto para dar um panorama geral do texto para vocês. Se ele vai estar para sempre convosco, ele não vai estar no céu mais em plenitude. Ele é onipresente, mas agora a morada dele e do Espírito Santo não é mais no céu, é? Então um cidadão disse para mim, pastor, cadê o trono do Espírito Santo no céu? Porque lá no Apocalipse aparece o trono do Pai e do Filho, cadê o Espírito Santo? Eu disse, você poderia fazer a mesma pergunta para o Pai, dizer assim, olha, cadê o trono de Jesus? Cadê Jesus no trono? Porque na terra, ele estava na terra e ele não estava no céu. Se você procurasse Jesus no céu do período dos 53 anos, ele estaria na terra, o céu estaria vago. Agora inverteu, Jesus volta e o Espírito Santo desce. Então você vai ter só duas pessoas no trono e uma vai estar conosco para sempre. E as Escrituras dizem que é para sempre mesmo. Esse argumento do trono não é um argumento teológico, é um argumento de ilustração, que a Bíblia fala que Deus está num trono, sentado, etc. Mas o Eterno não precisa de um trono para se sentar. Mas se você quiser uma ilustração, em Apocalipse 17, verso 7, ou é 7 e 17? Eu acho que é 7 e 17. Vamos lá checar a memória do idoso. Apocalipse 7 e 17, que é a que mais está clara na minha mente. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Então, eu disse para ele, se você quer usar uma ilustração como prova teológica, eu vou usar outra ilustração. A ilustração é a seguinte, a Bíblia diz que o cordeiro está no meio do trono. A Bíblia diz que ele está no meio do trono, mas ele está à direita do... Se ele está no meio do trono e está à direita do Pai, só tem meio porque são três lugares, porque tem que ter alguém à esquerda dele. Quem é que está à esquerda? Ou quem deveria estar à esquerda? Porque se ele está no meio do trono, porque não existe
meio de 2 lugares. Você disse só tem o pai e o filho. Então cadê o meio do trono? Não existe. Para ter meio tem que ser números ímpares. Tem que ser 3, 5, 7, 9. Cadê o meio do... Quem é que está do outro lado? Hã? As 2 poltronas ali atrás. Sim, as 2 poltronas. Onde está o meio? No vaso. Então, irmãos, o que nós percebemos é que o Espírito Santo não está no céu, porque ele vai estar no trono, mas em outro lugar. A divindade, Deus tem que ter santuário. A divindade tem que ter santuário. Divindade não mora em hotel, não mora na rua, não mora em pensão. Divindade mora no céu, no santuário. No santuário. Se o Espírito Santo veio morar na terra definitivamente, ele não pode ficar por aí vagando, ele tem que ter um santo, se ele é Deus. Porque dizer que o Espírito Santo é Deus não é a prova final de que ele é Deus, porque a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século, a Bíblia diz que há deuses falsos, a Bíblia diz que tem homens que são arrogantes como Deus, o Salmo dos Juízes diz, vós sois deuses. Dizer que é Deus é uma prova, mas não é prova definitiva. Agora, se você disser que um ser humano ou um anjo tem santuário, é porque quem tem santuário é divindade e deve ser porque santuário é lugar de adoração, santuário é lugar de divindade. Então a maior prova que o Espírito Santo é Deus é porque a Bíblia diz que ele tem um santuário, só que como ele não está mais no céu, ele está na terra. Onde é o santuário dele? As escrituras dizem em 1 Coríntios 3,16 e 6,16: vós sois o santuário do Deus vivo. Amém. Vós sois o santuário do Espírito Santo. Tanto ele usa no singular como no plural, no individual como no coletivo. Então o Espírito Santo não pode ficar sem lugar para ficar, ele tem que ter um lugar, e esse lugar não pode ser casa, hotel, nem ponte de rua. Ele tem que ter um santuário, porque aí prova de que ele é Deus. E se ele mora em santuário, é que santuário é lugar de adoração, porque é lugar de morada da divindade. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Na hora que Paulo diz assim, o Espírito Santo mora em vós e vós sois santuário do Espírito, pronto, ele diz, o Espírito Santo é plenamente Deus. Interessante que a palavra santuário, que é usada por Espírito Santo, é uma palavra específica para falar de santo dos santos. Aqui na tradução do português não aparece. A palavra portuguesa não aparece. Porque quando a Bíblia fala de templo no geral, santuário no geral, no grego é a palavra hieron. Hieron significa santuário, templo no geral. Mas quando no grego ele quer falar de santos, do santo ou santíssimo, ele tem 2 expressões. Uma que está de Hebreus e essa que Paulo usa, que é o recôndito, é o lugar mais íntimo da divindade, que é naos, não é neos, é naos. Então Paulo não diz que nós somos o hieron de Deus, o templo geral. Ele diz que nós somos o santo dos santos, o lugar onde está o trono da divindade. É o lugar onde está o trono da divindade. Então é o lugar onde está a entronização de Deus. Então por isso que o Espírito Santo não está no trono no céu, mas está no trono no coração de cada crente, no coração da igreja de Deus. Amém. Por isso que você olha para o céu, cadê o trono do Espírito Santo? E a Bíblia diz que ele ficará conosco para sempre. Possivelmente, não sabemos, podemos afirmar, mas no céu, o Espírito de Deus continuará conosco porque é um trono. Eu quero destacar mais um pensamento, antes de mostrar para vocês os slides que nós iremos acompanhar, que habita. Aproveitando essa história do santuário, ele diz assim, porque ele habita convosco e estará. A palavra habitar é uma palavra que significa permanência. Por isso o Espírito Santo não fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. O Espírito Santo está aqui. A Bíblia diz em Efésios 1
12 a 13 em diante, ele diz lá que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas ele diz mais uma coisa, ele diz assim, que é penhor da nossa... O que é um penhor? Você chega na Caixa Econômica, põe um relógio. Aliás, a Caixa Econômica nem quer saber mais de relógio, só se for de ouro. Põe um relógio de ouro lá e pega R$1.000 pelo relógio. Você só tira o relógio de lá quando devolver os R$1.000, porque o relógio é um penhor, é uma garantia. A Bíblia diz que Deus mandou o Espírito Santo para aqui na terra para ser penhor da nossa salvação. Deus só pode tirar o Espírito Santo daqui quando arrastar a gente com ele para lá. Entende? É uma garantia. E como é que nós sabemos disso? Porque vocês decidiram servir a Cristo, vocês se converteram, vocês estão cada dia crescendo, lutando contra o pecado, porque tem gente se batizando, isso é a prova que o Espírito Santo está aqui na terra. Ele mora aqui conosco, ele é um penhor, ele é a garantia da nossa salvação, e nós, antes da gente ir para o céu já desceu para a terra. Antes de você morar com Cristo e com Deus no céu, Deus veio morar com você aqui agora, através da vivência em nosso coração e na igreja do Espírito Santo. Amém. E agora eu quero destacar o slide só para apresentar um possível esboço para esse sermão. O Espírito Santo no Evangelho de João. Vamos mudar aí. Alguns não compreendem a natureza do Espírito Santo, pode mudar. Apresentaremos o Espírito Santo de acordo com o Evangelho de João. Não os deixarei. Vamos mudar. Serão abordados quem ele é em relação com o Pai e o Filho. Ele é o Pai, ele é o Filho. Qual sua natureza? É um anjo? É uma energia impessoal? Qual sua obra na terra? É inferior a de Jesus? É igual? É superior a algum aspecto? O que isso significa para nós? Vamos adiante. Primeiro, vamos analisar a pessoa do Espírito. Vamos lá. O Espírito Santo não é Jesus. Por que não é Jesus? Porque ele disse, eu rogarei ao Pai e vos dará outro. Se é outro, não é ele. Não existe outro de si mesmo. Isso é uma invenção, uma ficção que eles criaram baseado naquela história de João lá. Nem no grego, nem no português, nem na prática bíblica, nenhum texto faz que outro seja sinônimo de ele mesmo. Isso é um argumento desesperado da ignorância gramatical. Ele vos dará outro Consolador. A afirmativa da Bíblia é de que vai ser outro. Pode mudar. Ele não é o Pai. Por que ele não é o Pai? Porque o Pai vai dar outro. Se o Pai vai dar outro, então não é o Pai. A não ser, o Pai poderia ter dito, ele mesmo virá substituir Jesus. Mas o Pai vai dar outro e é o próprio Pai? Essa linguagem não está uma linguagem sã mentalmente. Então não pode ser o Pai. O Pai enviará. Se o Pai envia, então não é o próprio Pai, porque o enviado não pode ser o mesmo que enviou. Jesus vai enviar da parte do Pai. Se é da parte do Pai, é um procurador do Pai, o representante do Pai, portanto não é o próprio, e por conseguinte não é também o próprio Jesus, porque o Jesus é quem envia. Veja, teologia não se prova com argumentos, simplesmente se prova com gramática. Então eu digo sempre que o antitrinitarianismo se baseia na dificuldade de leitura. As pessoas não sabem ler ainda, não aprenderam a ler, ou não querem ler o que está escrito por orgulho pessoal. Que dele, do Pai, se procede do Pai, não é o Pai. Então o Espírito Santo nem é o Pai e nem é o Filho. Portanto o Espírito Santo é uma outra pessoa. Vamos ver mais adiante. O Pai não ficou satisfeito em entregar seu Filho, a segunda pessoa da divindade, na cruz. Ele enviou a terceira pessoa, o Espírito Santo, para estar conosco para sempre. Jesus estava falando sério ao dizer que não nos deixaria sozinho. Ele está conosco através de outro Consolador, como ele era Consolador. E o segundo Consolador é Espírito Santo. Adiante. Acabamos de falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que não é Jesus nem é o Pai. Eu quero adicionar também que o Espírito Santo não são anjos. Por quê?
Porque a Bíblia diz que os anjos moram no céu. Eles vêm à terra e voltam. Vem. A Bíblia diz que os anjos da guarda... Olha, não maltratei nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos veem diariamente a face do meu Pai que está... Os anjos estavam ali, mas todo dia estão vendo a face do Pai. Ou seja, os anjos... É a escada de Jacó. Os anjos sobem... Descem. Os anjos não moram na terra. Os anjos moram... Já o Espírito Santo da Bíblia diz que ele habitaria conosco para... É diferente. Outra coisa, o Espírito Santo mora em nós, e anjo não mora dentro de nós. Ele está, o anjo do Senhor acampa-se a quê? Ele não está em nós. Ele está conosco, mas não está habitando aqui. Ele não está em nós, ele está conosco. Mas o Espírito Santo, ele está conosco e em nós. É o que diz o texto ali que nós lemos. Conosco e em nós. O único anjo que tenta morar na pessoa, mas não consegue morar porque ele não tem tecnologia para morar sem perturbar a natureza da pessoa, é o diabo e seus anjos. São os únicos anjos. Eles tentam entrar na pessoa, como eles não sabem entrar na pessoa, respeitando a individualidade, eles demonizam a pessoa e tiram a individualidade da pessoa. É o processo da possessão demoníaca. Porque anjo não foi feito para morar nas pessoas, embora sejam espíritos. O único que pode morar na pessoa é o Espírito. Então a pessoa dizer que o Espírito Santo é um anjo é ignorar as declarações da Bíblia. A natureza. O Espírito Santo não é inferior a Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que seria outro igual. A palavra diz, vou dar outro. E a palavra outro que ele usa é halos. E halos significa outro igual. É bem verdade que há uma discussão sobre o outro ser igual ou não ser igual. Mas é verdade também que a Bíblia tem uma palavra para outro diferente, que é a palavra hétero, que é usada na Bíblia para dizer outro quando é outro de natureza diferente. Quando é outro igual, mas de outra pessoa, mas com a mesma natureza, a Bíblia usa halos. Ele é chamado de Consolador, e Jesus era outro Consolador, então ele tem o mesmo título, a mesma patente de Jesus. Outra coisa, ele é onipresente, ele habita convosco e estará em vós, quer dizer, ele está aqui com os crentes aqui, em Fortaleza, com os crentes em Salvador, com os crentes no Japão, com os crentes na China, com os crentes nos Estados Unidos, na África, em todo o planeta. Ele estará convosco e em vós. Então o Espírito Santo tem que ser onipresente. E o Espírito Santo faz uma obra maior do que a de Jesus até, porque Jesus ficou trabalhando na Palestina e adjacências. Mas o Espírito Santo veio para convencer o quê? O mundo. Então é um trabalho amplo. Ele ensina todas as coisas e lembra tudo. Sua vinda é para substituir Jesus. Portanto, ele não é Jesus e nem é inferior a Jesus. Ele é uma outra pessoa. Pode mudar? Ele não é um anjo, isso eu adiantei para vocês. Vamos adiante. O Espírito Santo exerce atividade inteligente e que apenas uma pessoa pode fazer. Ele ensina, ele convence, ele guia, ele dá testemunho, ele anuncia o Evangelho. E se fosse um mero anjo ou uma coisa, não seria mais conveniente para nós que Jesus fosse e ele, o Espírito Santo, às vezes diz: convém-vos que eu vá. Convém-vos que eu vá. Essa tradução seria: é mais conveniente que eu vá e que o Espírito Santo venha. Por quê? Porque ele convencerá o mundo, porque ele fará lembrar todas as coisas e ele estará convosco e em vós. Coisa que ele, Jesus, não podia fazer porque ele estava na forma humana. Portanto, o Espírito Santo não é Jesus, o Espírito Santo não é inferior a Jesus, o Espírito Santo é igual a Cristo, só que ele ainda faz mais coisas que Cristo não podia fazer, porque ele faz uma obra mais ampla no planeta todo. Cristo foi só na Palestina. Ele faz uma obra mais profunda, porque Jesus estava conosco, mas não estava em nós, e ele fica em nós para sempre. Jesus só ficou 33 anos e meio. Então ele faz uma obra mais duradoura, ele faz uma obra mais profunda, e ele faz uma obra mais... Estou de uma passagem bíblica, ok? Deus não se satisfez de que tivéssemos outro Consolador que fosse inferior a Jesus, como seria se fosse um anjo criado ou uma energia. Pior ainda quando diz que Jesus é uma energia, que o Espírito Santo é energia. Já pensou dizer que uma energia é melhor do que Jesus? Como usar expressões que uma energia ensina, convence, dá testemunho? Um objeto não pode testemunhar. Quem testemunha são seres vivos inteligentes.
se entristece, geme, intercede. Ele enviou outro igual a Jesus, que pudesse nos entender, nos amar, como Jesus fazia quando estava na terra. Por isso que Jesus disse: não se turbe vosso coração. Vocês estão garantidos, vocês não estão sozinhos. Não, eu vou voltar para vós, mas quando eu for, eu vou enviar outro Consolador que tem todas as características. Vamos adiante. Qual é a obra do Espírito Santo? Repetindo, não fica conosco mais tempo, para sempre. Faz uma obra mais profunda, faz uma obra mais ampla do que Jesus. Convencerá o mundo. Ele completa e amplia o Jesus, ensina todas as coisas, nos faz lembrar, confirma a aceitação de Cristo, dá testemunho de mim, por isso Jesus disse que é mais conveniente. Repetindo aí para vocês. Nesse aspecto, é uma obra necessária e mais vantajosa para a igreja, a obra do Espírito Santo e a ascensão de Jesus. Por isso que Jesus diz: convém-vos, é mais conveniente que eu vá para você do que eu fique aqui, muito mais conveniente. Então, convém-vos que eu vá. Pode ir adiante. Cristo disse: ele me glorificará, por isso o teu Espírito Santo é ter. Então, no livro de Retornações, a irmã diz assim, que nós temos Jesus conosco, tão real como os apóstolos tiveram naquela época. Porque nós temos o Espírito Santo de uma forma mais íntima do que eles puderam ter no passado. Então, algumas pessoas dizem assim: mas como é que Jesus disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Como é que Jesus nos acompanha cada dia? É simples, através do que é o seu enviado, substituto, sucessor, representante e, portanto, consolador, com a mesma patente de Jesus, com o mesmo título de Jesus, com a mesma graduação de Jesus, e que fica conosco por mais tempo que Jesus, faz uma obra mais ampla que Jesus, faz uma obra mais profunda do que Jesus, e nós só temos o Espírito Santo porque Jesus o enviou pela sua graça. Se não fosse a cruz do Calvário, nós não teríamos o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo é ter Jesus, e ter Jesus é ter o Espírito Santo, embora que sejam pessoas diferentes. Portanto, as Escrituras, numa abordagem simples, sem muito palavreado teológico, mostra a pessoa, a natureza e a obra do Espírito Santo. Eu me detive um pouco, antes de apresentar o esboço no slide, eu me detive um pouco no texto, para que vocês pudessem ver que está no texto. Não precisa desse esboço para fazer e provar isso, mostrar isso. Mas você pode fazer só com a Bíblia e pode fazer também com os slides. Ok? Mas tem que ter um roteiro, porque sem roteiro a gente fica... Meus amigos e irmãos, vocês são instrumentos e morada do Espírito Santo. Amém. E quando vocês se dispõem a ser pregadores e pregadoras, vocês podem não entender profundamente tudo, nem a razão de tudo, nem o significado de tudo, mas vocês se envolveram com o Espírito de Deus, e quem está com o Espírito de Deus tem Cristo, e quem tem Cristo tem o céu no seu coração, e quem tem o céu no seu coração vai morar no céu quando Jesus voltar. Amém. Quantos gostariam de dizer: Senhor, dá-me do teu Espírito, esse Santo Consolador, para guiar a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, uma oração de consagração. Pai Celestial, obrigado pela tua misericórdia sobre nós. Que essa doutrina da Trindade e da pessoa do Espírito Santo fique firme em nossa alma, para que não sejamos enganados com os que blasfemam contra o Espírito e contra ti. Pai do céu, que a presença de Jesus se cumpra como ele prometeu, que estaria conosco todos os dias, através do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.